Olá, graça e paz a todos, amados. Vou fazer aqui um pequeno vídeo com uma pequena reflexão. O título dessa reflexão é Bíblia, Mulher e Pregação. Será que a mulher pode pregar? Muitos dizem que não. Muitos não aceitam a mulher pregar nem ensinar. Mas será que à luz da Bíblia Deus usa mulheres também? Sim. No Velho Testamento nós temos mulheres que foram usadas por Deus. Nós temos a própria Miriam, irmã de Moisés, Débora, a juíza, Esther, que salvou a nação de Israel, como todos sabem. No Novo Testamento também temos a mulher samaritana, que depois de ouvir as boas novas de Jesus, saiu pelos vilarejos anunciando Jesus, o profeta prometido. Pois bem, então nós vamos ler aqui um texto na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Aqui temos a promessa do Pai. No Velho Testamento, no livro do profeta Joel, conhecido como o profeta do Pentecoste, não é? Prometendo derramado o Espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa do Pai, a promessa de Deus, não é? É a promessa para todos. Nós vemos aí no versículo 28 que ele diz sobre toda a carne, sobre os filhos e as filhas. E no 29, sobre os servos e sobre as servas. Quer dizer que a promessa é para todos. Ele derramaria do seu Espírito. Jesus cumpriu essa profecia. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que todos estavam reunidos, inclusive as mulheres, com os apóstolos, para receber essa magnânima promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas derramar o Espírito Santo para quê? Revestir de poder os seus servos, para eles pregarem, para eles testemunharem, anunciar as boas novas do Evangelho. Então, Joel prometeu para todos esse Pentecoste e disse que eles profetizarão. Muitos têm a palavra profetizarão como pregação e outros como profetizar mesmo pelo poder do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. Seja lá como for, a promessa é para todos. Todos profetizarão ou todos pregarão. Se é assim, a mulher também está incluída nesta promessa. Então a mulher pode pregar, a mulher pode fazer uso da palavra, pode ensinar. Se ela foi chamada, vocacionada por Deus e tem o dom e a capacidade, elas podem sim pregar e ensinar à luz da palavra de Deus. Conversei com um ministro uma vez, ele falou para mim: se eu for numa igreja e uma mulher for chamada a pregar ou ensinar, eu pego a minha Bíblia e vou embora. Falei, mas por quê? Porque à luz da Bíblia a mulher não pode ensinar nem pregar, a mulher tem que ficar calada. Eu falei, o senhor está equivocado. A Bíblia não diz isso aí. Eu falei, o senhor é filho de mulher, é casado com mulher, e por que esse ódio intolerável com as mulheres, para elas não pregarem nem ensinar? A mulher tem valor, igual o homem.
Nós temos no livro do evangelista São Lucas, capítulo 8, a partir do verso 1, mulheres ajudando Jesus no seu ministério, mulheres apoiando Jesus, mulheres atuando, mulheres dando um suporte para o ministério do Senhor Jesus, e ele recebeu. Então a mulher também pode fazer a obra de Deus. Nós temos em Romanos 16 e o versículo 1 e 2, Paulo falando de Febe. Febe, ele disse que era para a igreja de Roma receber Febe, a serva do Senhor. Ela morava em uma cidade de Cencreia, em Coríntio, e Paulo lhe recebeu como serva. Se era serva, era uma convertida ao evangelho. Paulo manda receber, ela ia levar a carta do apóstolo São Paulo, para a igreja de Roma. E serva é uma palavra ligada ao diaconato, então Febe era uma diaconisa da igreja primitiva. Aqui nós não defendemos a mulher ser pastora, porque não é bíblico, ter outras atuações, mas nós temos mulheres diaconisas, mulheres missionárias e mulheres cooperadoras, como Febe mesmo era uma diaconisa, uma que cooperava na obra de Deus. Então, ainda nesse capítulo, verso 7, nós temos Adrone e Júlia, ou Júnia. Pois bem, alguém diz que não aceita mulheres na obra, que Júnia era o nome de um homem, mas dá a entender que era um casal, que foram companheiro de Paulo na prisão. Quem sabe até se converteu com a pregação de Paulo lá na prisão. E eles, Paulo, no versículo 12, chama todos esses homens e mulheres de cooperadores, trabalhadores no evangelho. Então, como a mulher não pode pregar? Como a mulher não pode ensinar? Por que que muitos não aceitam? Por que que muitos são contra as mulheres? Provérbio 31 e 30, o sábio rei Salomão assim se expressou: a mulher que teme ao Senhor será louvada. A mulher que teme o Senhor será elogiada. Nós temos mulheres que foi elogiada, louvada pelo próprio Deus, porque deixou um grande legado no cristianismo. Deixou um grande legado para a sua posteridade. Então essa será louvada. Ela será sempre elogiada pelo legado que ela deixou, ou pela vivência em que ela está vivendo, pregando o evangelho, ensinando, criando seus filhos no temor do Senhor, anunciando as verdades. Quem foi as primeiras mulheres quem foi as primeiras pessoas que testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus? Foi mulheres que foram ao sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio, o anjo anunciou que ele tinha ressuscitado, e as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Se o Senhor não desse valor à mulher ou não permitisse, eram homens que o Senhor permitiu que fossem ver o sepulcro, Não, mas ele permitiu que as mulheres fossem e aceitou o testemunho delas da sua ressurreição. Então está aí, mulheres podem pregar, podem ensinar, podem fazer a obra de Deus. Mulher e homem têm o mesmo valor diante de Deus. Gênesis 1 e 27, Paulo diz que Deus criou macho e fêmea. Se Deus criou macho e fêmea, a sua semelhança, ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Ambos são pessoas de um valor grande diante de Deus, tanto o homem como a mulher. Pois bem, porque macho e fêmea, Deus os criou à sua semelhança. Nós temos alguns países que desvalorizam a mulher, não conhece a palavra de Deus, não conhece o plano redentivo do Senhor Jesus, que é para todos, e inclui também
as mulheres a pregar, a anunciar as boas novas de libertação que está em Jesus. Inclui as mulheres pregar esse maravilhoso plano da redenção, que é para todos. As boas novas do Evangelho que Jesus trouxe são para todos. E eu volto a citar Joel: todos pregarão, todos anunciarão. Por quê? Porque esta foi a promessa do Pai que Jesus cumpriu no dia de Pentecoste, para todos que estavam unânime em oração, crendo na promessa de que Jesus ia cumprir a promessa do Pai na vida deles. E homens e mulheres têm sido usados por Deus, têm deixado rastros inapagáveis na história do cristianismo. Mulheres de fé, mulheres cujas vidas e legado têm um valor incalculável diante de Deus, porque assim o Senhor Jesus aprova homens e mulheres na sua magnífica obra de anunciar o maravilhoso plano da redenção. Amém, amados? Que Deus abençoe todos vocês.